Quero contar meu testemunho. Eu acho que as pessoas precisam saber disso. E desde pequena, eu acho que, eu nem sei a idade, uns 8, 7 anos, eu já tinha trejeitos de homossexualidade. Até então, eu vivia num lar evangélico, né? E desde criança, quando eu era criança, eu pensava, não, eu nunca vou pra esse lado, né? E eu fui crescendo e aquilo foi crescendo dentro de mim. Eu chorava, pensava, Deus, mas, sabe, era muito forte dentro de mim. Só que eu não tinha coragem. Eu tentei várias vezes gostar de rapazes, beijar quando eu era mais nova, quando começa aquela idade, né? Mas eu não conseguia. E quando eu comecei a frequentar certos lugares, certas amizades, o inimigo foi colocando que aquilo era normal, que aquilo era de boa, que não tinha problema. E eu me afastei da igreja. Nesse meio termo eu tinha perdido meu pai, que era uma figura muito importante na nossa família, para manter a gente na igreja. Passei por muita coisa. Aí depois dessa época eu comecei a achar normal. Comecei a ficar com moças, né? A me envolver, a achar que aquilo era normal. Fui perdendo o temor, me afastando de Deus. E com 15 anos eu me assumi para minha mãe evangélica. Ela chorou muito, muito comigo. E eu falava que, mãe, eu não consigo fugir disso. Eu sou assim. Eu nasci assim. E eu me envolvi de verdade. Eu tive um relacionamento de 5 anos com uma moça. Eu morei junto com essa moça. E no começo desse relacionamento, isso começou em 2020, mais ou menos. Eu fui pedir serviço num lugar e o gerente me chamou, ele era crente e ele falou pra mim que Deus tinha um projeto muito grande na minha vida. Que eu ia casar, que eu ia ser muito feliz, que eu ia pregar a palavra de Deus, que eu ia ter filhos. E eu tava no começo desse relacionamento, então eu olhava pra ele e dizia que isso era impossível. Dentro de mim, eu falava, isso é impossível, você não me conhece, você não sabe nem, né, não tem como. E há uns 6, não, antes, mais ou menos um ano atrás, eu tava morando junto com essa moça. E eu comecei a sentir um vazio muito grande. Eu bebia todo dia. Eu achava que eu não conseguia viver sem bebida. Fumava maconha todo dia. Eu acho que para preencher esse vazio enorme que tinha dentro de mim. E esse vazio foi só crescendo. Só crescendo, crescendo. E eu, às vezes, colocava alguns louvores e sentia a presença de Deus. O Espírito Santo me visitava, mesmo bebendo, mesmo eu fumando. O Espírito Santo me visitava. E eu fui sentindo aquilo tão forte dentro de mim. Eu não fui à igreja, ninguém falou nada. O Espírito Santo simplesmente me visitava na minha casa. E eu comprei uma Bíblia rosa. E pedi essa Bíblia e comecei a ler. Comecei a mostrar também para essa companheira minha e explicar para ela. E aquilo começou a me incomodar dentro de mim de uma forma muito grande.
que eu tinha que falar para ela que é errado. Por mais que a gente queira fugir disso, por mais que a gente não queira aceitar, mas, gente, infelizmente é pecado, tá na Bíblia, tudo que tá na Bíblia é verdade. E eu expliquei para ela. Falei, olha, a gente tá vivendo em pecado. E mesmo assim ainda não tinha força para pôr um fim naquilo. E eu ajoelhei. Chegou um dia que eu ajoelhei à beira da minha cama, naquela angústia grande. E falei, Senhor, faz sua vontade na minha vida. O Senhor tem promessa para cumprir na minha vida. Sua palavra é verdadeira, faz o que o Senhor tem que fazer. E eu, de todo meu coração, eu pedi, pode entrar, pode fazer. Se o Senhor tiver que tirar, tira. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. A gente decidiu separar. Ela pedi para Deus tocar no coração dela para que ela entendesse isso. E depois que a gente conversou, primeiro passo, Deus tirou a bebida de mim, que era uma coisa que eu achava que eu nunca conseguia parar de beber. E eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Pra honra e glória do Senhor, porque isso pra mim é uma vitória. E eu ainda fumava maconha. Ela saiu de casa e eu saí procurando. A igreja tava tão cheia do Espírito Santo. Eu queria, sabe? E eu fui na igreja e foi maravilhoso. Aquele lugar é maravilhoso. Eu senti a presença de Deus. Falei, é aqui que eu vou ficar. Primeiro, praticamente, acho que segunda vez que eu fui, eu aceitei Jesus. Eu já tinha aceitado dentro de mim, mas eu aceitei Jesus. Entrei cheguei cedo na igreja e falei pra irmã, eu não tenho roupa de crente. Eu só usava calça, sabe? E a partir daí, depois disso, desse processo, eu parei de fumar. Porque nos primeiros dias que eu fui, eu ainda fumava maconha. Então Deus trabalhou em mim, eu na minha casa, antes de procurar a igreja, tudo, Deus trabalhou, tirou essas coisas de mim. Então o Espírito Santo que tirou, o Espírito Santo me visitou e trabalhou em mim. Não foi fácil. Para mim foi uma luta, uma guerra espiritual, mas Deus me sustentou do começo ao fim. Ao fim não, porque eu ainda estou passando muitos processos ainda. E eu falei para uma irmã na igreja que eu não tinha roupa de crente. E eu ganhei tanta roupa, comecei a ganhar tanta roupa de tanta gente que eu acho que tem roupa ali que eu nunca usei. E Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Mas, por mais que a gente não quer aceitar, e isso é um assunto muito delicado. É muito delicado porque o inimigo trabalha de uma forma na vida, na mente da gente, e desde criança. Isso é desde criança. Repara no comportamento dos filhos de vocês, gente. Ora por eles. Não deixa de explicar as coisas, de levar na igreja. Não deixa de amar os filhos de vocês. Independente. Eu estava nessa vida, mas minha mãe nunca, graças a Deus, me desamparou. Nunca virou as costas para mim. Ela simplesmente falava, tá errado, minha filha não é certa aos olhos de Deus. Mesmo que eu ficava negando isso, mas ela me falava, ela me lembrava isso. Então, lá no fundo, dentro de mim, eu sabia que eu estava vivendo em pecado. E minha mãe, eu acho um gesto muito lindo dela, que ela nunca falou, me pôs fora de casa, sabe, me desamparou. Minha mãe sempre me amou e orou por mim. Oro pelos filhos de vocês. Não desampara os filhos de vocês. Porque se ele souber o caminho, ele vai voltar. Eu passei por muitos processos, muitas coisas, até eu entender. O Espírito Santo me visitou, mudou a minha história. Vai fazer muita coisa ainda na minha vida. Mas graças a Deus, pelas orações da minha mãe, pelas orações em depósito que meu pai deixou, que hoje não está mais aqui, mas eu tenho certeza que orava muito por nós. E é isso.
Eu quero que essa palavra fique no coração de alguém, alguma pessoa que alcançar esse vídeo. Saiba disso. Jesus te ama. Jesus não vai desistir de você, independente. Você pode estar no fundo do poço. Seja lá qual for a sua situação. Jesus quer mudar ela. Quer tirar você da lama. E Ele te ama, Ele vai te tirar. Não estou fazendo isso aqui para atacar ninguém. Estou fazendo isso aqui por amor. Porque eu conheci esse amor. Eu quero que essas pessoas conheçam também esse amor. Você não precisa... Ai, eu vou ter que mudar tudo. Deus tira. Deus vai tirar como se fosse nada da sua vida. E Ele vai te sustentar. Amém.